Boa tarde a todos, mais uma vez. Eu falei fora do microfone para que as pessoas cegas e de baixa visão possam entender onde nós estamos aqui no nosso plenário. Eu sou o deputado estadual Fred Pacheco e estou muito honrado de hoje presidir essa sessão, este momento, já agradecendo a todas as autoridades presentes, a todos as senhoras e senhores, aos servidores desta casa, as comissões que hoje trabalham aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de 450 anos da criação da prelazia e dos 350 anos da criação da Diocese do Rio de Janeiro. Como eu sou presidente também da Comissão da Pessoa com Deficiência, além de outras comissões que trabalham nessa casa, há uma prática que nós sempre procuramos fazer nos eventos, que é fazer uma audiodescrição, mais uma vez, também para fazer com que as pessoas cegas e de baixa visão consigam nos ver com o coração. E assim, sou um homem branco, não tenho mais cabelo, que não entrega mais a minha idade, mas a barba entrega os meus 50 anos. Estou usando um terno azul, uma camisa branca e uma gravata vermelha. E, bom, outra pessoa que estará aqui, ele nem precisa fazer a audiodescrição, porque nós somos muito parecidos, somos gêmeos. Então, a gente poupa a audiodescrição, eu e meu irmão Márcio. Então, mais uma vez, dando continuidade a este momento solene nesta casa, a quem já agradeço o carinho do nosso presidente, Rodrigo Bacelar, de nos ter dado todo o incentivo para que este evento acontecesse. Quero lembrar que, nesse dia, nós também faremos uma entrega de moção de aplausos e louvor para a Arquidiocese do Rio de Janeiro, que está hoje representada aqui pelo nosso querido cardeal arcebispo Orani João Tempesta, a quem eu peço uma calorosa salva de palmas, por favor. E peço que o cerimonial conduza o nosso querido, recebam com aplausos, nosso cardeal Dom Orani. A gente fica muito feliz, ainda mais agora, sabendo que Dona Ani ficará por mais tempo conosco, né? Uma salva de palmas para o Papa Leão, que nos deu essa alegria da recondução do nosso cardeal. Aqui nos bastidores eu dizia que Dona Ani, pela vitalidade, ele precisaria ficar mais uns 10. Pelo menos, não é? Facinho, não dá? Mas é uma alegria muito grande para nós, Dona Ani. Eu quero então convidar os queridos amigos para compor esta mesa de honra, para dar continuidade a esta sessão solene. Eu queria chamar para compor este momento, representando hoje o governo do Estado, representando também a primeira-dama, Analine, que eu queria dizer que estaria conosco, mas teve uma questão pessoal com o filho, então precisou se ausentar, mas enviou maravilhosamente uma pessoa que estará conosco aqui hoje, e faz todo sentido que a nossa presidente da Leão 13 esteja conosco, a Luciana Calassi. Eu queria que viesse aqui, por favor, representando a nossa primeira-dama, que é um braço social hoje do nosso Estado. Eu quero chamar, com muita alegria, e dizendo que ele, de fato, não precisa fazer audiodescrição mais, não é? O meu querido, meu irmão gêmeo, presidente, conselheiro, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Márcio Pacheco. Aqui. Quero convidar um irmão muito querido também, e que a gente tem muita história juntos,
e faz muito bem à nossa fé e nos representa também de maneira muito especial, também na Câmara Federal. Querido amigo, deputado federal, Hugo Leal, por favor. Quero convidar também para fazer parte deste momento, desta solenidade, nosso querido Dom Riansen Franco, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. E na pessoa de Dom Riansen, eu queria pedir uma salva de palmas e já cumprimentando a todos os bispos que estão conosco aqui hoje. Muito obrigado pela presença. Nos engrandece demais e nos honra a presença de todos os bispos que estão conosco aqui. Muito obrigado. Quero convidar meu querido amigo, cônego Cláudio, vigário episcopal do vicariato da nossa pastoral, da nossa catedral, a mãe da nossa igreja aqui do Rio de Janeiro. E na pessoa do cônego Cláudio, quero cumprimentar a todos os padres e sacerdotes que estão aqui. Por favor, uma salva de palmas. Todos os padres hoje. Os diáconos também, por favor. E eu quero chamar agora o padre Eduardo Douglas, formador do Seminário Arquidiocesano de São José, por favor, também para fazer parte conosco. E na pessoa do padre Eduardo, quero cumprimentar todos os seminaristas, uma salva de palmas a todos os seminaristas, coroinhas, acólitos, cerimoniários, todos aqueles. Aliás, tivemos, não é, dona Aninha, foi uma festa linda lá na catedral, que fizemos juntos, foi uma alegria estar ali com os coroinhas, 5 a 6 mil coroinhas, minha gente. Quem acompanhou essa festa no sábado foi uma coisa de, olha, foi muita bênção. Poder ver quantidade de crianças ali dedicadas ao serviço da nossa igreja. A nossa igreja é linda demais. Uma salva de palmas para Padre Bruno, que agora está à frente desse ministério, junto com Dom Catelã. Foi maravilhoso. E agora eu solicito que todos nós nos coloquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Grandeza
flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, bendiga o verde e ouro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues na justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és o Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Dando continuidade a este momento solene, quero saudar algumas autoridades, amigos presentes aqui. O vereador Márcio Santos, secretário municipal de Economia Solidária. Obrigado pela presença, Márcio. Sempre um grande amigo. Meu querido amigo, irmão de caminhada, Diego Faro, vereador do Rio de Janeiro. Obrigado pela presença, meu irmão. Reginaldo Jardim, presidente da SEAB, muito obrigado. Ilmair Neto, deputado, representando meu querido amigo também, deputado Cláudio Caiado. Eu quero agradecer muito a presença da Wagner Calixto também, que está aqui hoje, representando a Renovação Carismática Católica do Rio de Janeiro, a quem eu peço uma linda e bonita salva de palmas. Renovação Carismática, todos sabem, o carinho imenso, nós somos filhos da Renovação Carismática, temos a espiritualidade que hoje vivemos e temos na nossa caminhada, se faz absolutamente presente na nossa vida. Se hoje nós caminhamos com muita firmeza na fé, é porque temos a renovação como um ponto central e importante da nossa vida, da nossa existência. Então, mande um grande e forte abraço ao Vinícius, não é? E ao nosso querido Cláudio Alexandre, nosso presidente aqui do Rio de Janeiro. Nesse momento, nós ouviremos o hino dos 450 anos da Arquidiocese do Rio de Janeiro e a Ave Maria de Gounod, pelo maestro Paulo, que está aqui conosco, vai abrilhantar esse momento para todos nós. Eu queria dizer o seguinte, ainda há lugares aqui na frente, então, por favor, seminaristas, quem estiver aqui em cima também, quiser sentar aqui, pode ocupar essas cadeiras aqui, por favor, tá bom? Fiquem à vontade. Boa tarde a todos. É uma grande alegria poder estar aqui na presença de todos vocês e partilhar um pouco sobre o hino que marca esse momento histórico do nosso jubileu arquidiocesano, que nós compusemos juntamente com o nosso cardeal e que ficará marcado nesse grande momento celebrativo. Então, nós vamos cantar o hino, depois ele vai ficar disponível para que vocês todos também possam acessá-lo e também partilhar, tanto nas pessoas que estão nos assistindo nas paróquias, nos seminários, e convidamos a todos que, de uma maneira muito simbólica e alegre, possamos celebrar juntos esses 450 anos de criação da prelazia e 350 anos da diocese. Grato ao Senhor, eu que vos amo neste jubileu,
tantas graças, tantos benefícios. Obrigado, Senhor e nosso Deus. Um jubileu de graça e unidade é a presença da Igreja do Senhor nesta cidade que é maravilhosa. Resplandece o Cristo Redentor nesta cidade que é maravilhosa. Resplandece o Cristo Redentor. Rio bendito, terra consagrada, ouviste cedo a voz da salvação. Na prelazia a fé foi semeada, frutificou em santa missão. Tantas graças, tantos benefícios. Obrigado, Senhor e nosso Deus. Tantas graças, tantos benefícios. Obrigado, Senhor e nosso Deus. Dos altos morros aos mares em festa, ecoa firme a pregação do amor. A boa nova com coragem e fé ilumina o povo do Senhor. Tantas graças, tantos benefícios. Obrigado, Senhor e nosso Deus. Tantas graças, tantos benefícios. Obrigado, Senhor e nosso Deus. Um coração grato ao Senhor é o que vos damos neste jubileu. Tantas graças, tantos benefícios. Obrigado, Senhor e nosso Deus. Um jubileu de graça e unidade é a presença da Igreja do Senhor nesta cidade que é maravilhosa. Resplandece o Cristo Redentor nesta cidade que é maravilhosa. Resplandece o Cristo Redentor. 3 séculos e meio de diocese, semeadora do reino e da paz. Na Eucaristia encontra sua força, na caridade a vida se refaz. Tantas graças, tantos benefícios. Obrigado, Senhor e nosso Deus. Tantas graças, tantos benefícios. Obrigado, Senhor e nosso Deus. Sangue forte do Marte valente nos inspira a lutar com ardor. Sebastião, fiel combatente, intercede a Deus por nós com amor. Tantas graças, tantos benefícios. Obrigado, Senhor e nosso Deus. Tantas graças, tantos benefícios. Obrigado, Senhor e nosso Deus. Com coração grato ao Senhor é o que vos damos neste jubileu. Tantas graças, tantos benefícios. Obrigado, Senhor e nosso Deus. Um jubileu de graça e unidade é a presença da Igreja do Senhor nesta cidade que é maravilhosa. Resplandece o Cristo Redentor nesta cidade que é maravilhosa. Resplandece o Cristo Redentor. Caminha a Igreja em missão constante, com seu pastor em comunhão de amor. Povo orante, alegre e vibrante,
anuncia o Cristo com amor. Tantas graças, tantos benefícios, obrigado, Senhor e nosso Deus. Tantas graças, tantos benefícios, obrigado, Senhor e nosso Deus. Das comunidades floresce a vida, do Evangelho nasce a esperança. Hoje louvamos com voz agradecida essa história de luz e confiança. Tantas graças, tantos benefícios, obrigado, Senhor e nosso Deus. Tantas graças, tantos benefícios, obrigado, Senhor e nosso Deus. Um coração grato ao Senhor é o que vos damos neste jubileu. Tantas graças, tantos benefícios, obrigado, Senhor e nosso Deus. Um jubileu de graça e unidade é a presença da Igreja do Senhor nesta cidade que é maravilhosa. Resplandece o Cristo Redentor nesta cidade que é maravilhosa. Resplandece o Cristo Redentor. Ave Maria também agora? Sim. Maestro, então, com vocês. Muito obrigado, Maestro Paulo, muito obrigado por esse momento.
E eu já quero também saudar, vocês estão vendo aqui, ó, o Valdir de Paula, que é o nosso intérprete de Libras, também podendo fazer toda esta comunicação também para as pessoas surdas. Obrigado. Ele está aqui hoje também representando as subsecretarias de políticas inclusivas da Casa Civil. Então, quero agradecer muito a presença do Valdir aqui conosco nesse momento. Agradecer também a presença do meu irmão, meu amigo o Marcos Santos, o Marcão, presidente da SUDERJ, que está aqui com a gente hoje, tem feito um trabalho incrível lá na SUDERJ. Também muitas políticas importantes para as pessoas com deficiência. Obrigado, Marcão, por toda a tua ajuda. O Isaías Carneiro, meu irmão, meu amigo da comunidade Coração Novo, tem feito um trabalho também muito importante também com o movimento Somos Um, né? A favor também do ecumenismo, do diálogo interreligioso. Isso é muito importante também, estabelecendo sempre laços importantes, mantendo, evidentemente, toda a preciosidade da nossa fé católica, isso é muito importante, mas o diálogo sempre de maneira muito cordial, importantíssimo, isto é herança nossa também, a capacidade de dialogar. Muito bem. Eu agora vou pedir que a TV Alerj exiba um vídeo sobre o jubileu dos 450 anos da Igreja de São Sebastião do Rio de Janeiro. Já está tudo preparado, isso faz parte também desse momento de homenagens para os 450 anos da criação da prelazia. A Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro iniciou um novo tempo de importantes comemorações. É o ano jubilar arquidiocesano, marcado pelos 450 anos de criação da Igreja Particular de São Sebastião do Rio de Janeiro. A pedido do cardeal Orani João Tempesta, arcebispo do Rio, o Papa Leão XIV concedeu à Igreja do Rio esse ano especial para ser um tempo de intensas celebrações, com a possibilidade dos fiéis lucrarem a indulgência plenária. Sobre o tema No Cristo Somos Um, para que todos sejam um, e o lema Alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração e enviados em missão, este tempo de graça para a Igreja Particular do Rio de Janeiro iniciou-se no dia 19 de julho de 2025, data que marca os 450 anos da criação da prelazia de São Sebastião do Rio de Janeiro e se estenderá até o dia 16 de novembro de 2026, quando se celebram os 350 anos de sua elevação à condição de diocese. 10 anos após a fundação da cidade do Rio de Janeiro, a pedido de Dom Sebastião, rei de Portugal, o Papa Gregório XIII, através da bula In Supereminente Militantes Ecclesia, de 19 de julho de 1575, cria a prelazia de São Sebastião do Rio de Janeiro, permanecendo sob a jurisdição da Diocese de São Salvador da Bahia. Sua abrangência se estendia desde a então capitania de Porto Seguro até o Rio da Prata. Em razão de seu vasto território nesse período, a Igreja do Rio de Janeiro originou uma gama de paróquias e dioceses históricas nas regiões que hoje compõem o Sudeste, o Centro-Oeste e o Sul do Brasil. Por solicitação de Dom Pedro, príncipe regente de Portugal, o Beato Papa Inocêncio XI eleva a prelazia à condição de Diocese de São Sebastião do Rio de Janeiro através da bula Romani Pontificis Pastorale Solicituto, de 16 de novembro de 1676. A Diocese do Rio de Janeiro cedeu considerável porção territorial para a criação das dioceses de São Paulo e Mariana e das prelazias de Goiás e Cuiabá, em 1745. A área desmembrada equivale atualmente a grande parte do Sudeste e de todo o Centro-Oeste do país. Em 1750, com a anexação ao território brasileiro do que hoje compõe a região Sul, os atuais estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul passam a integrar a Diocese do Rio. Em meados do século XIX, a Diocese foi novamente desmembrada para a criação das dioceses do Rio Grande do Sul e de Diamantina.
Em 27 de abril de 1892, com a publicação da bula Ad Universis Orbis Ecclesias, o Papa Leão XIII eleva a diocese à categoria de Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. A Arquidiocese do Rio, com seu território atualmente limitado à cidade do Rio de Janeiro, durante esse ano jubilar promoverá diversas celebrações e ações pastorais e sociais que reforçam seu compromisso com o anúncio do Evangelho e a construção de um mundo mais fraterno e solidário. Ao longo de sua história, a Igreja do Rio de Janeiro foi governada por 8 prelados administradores, 11 bispos diocesanos e 7 arcebispos metropolitanos. Nesses 450 anos, tantas pessoas, tantos padres, religiosos e religiosas, trabalharam nesta grande grei do Rio de Janeiro. Ainda nos dias de hoje, os missionários e missionárias continuam trabalhando nesses novos desafios do atual momento. Pedimos ao Senhor que, agradecendo a tantos homens e mulheres do passado, possamos também hoje fazer a nossa parte. Tantas graças, tantos benefícios, obrigado, Senhor e nosso Deus, o jubileu de graça e unidade, é a presença da Igreja do Senhor, nesta cidade que é maravilhosa, resplandece. Que São Sebastião, padroeiro da Arquidiocese da cidade do Rio de Janeiro, e Santana, nossa copadroeira, intercedam por todos nós. E que Maria, nossa mãe, nos ajude cada vez mais a dizer o nosso sim ao plano do Senhor. Tantas graças, tantos benefícios, obrigado, Senhor e nosso Deus. Tantas graças, tantos benefícios, obrigado, Senhor e nosso Deus. Maravilha poder viver este momento, sabendo desta potência que é a nossa igreja, que tanto faz, tanto fez e tanto faz pela nossa sociedade. A importância de termos hoje essa celebração que, de certa forma, esta comemoração ela se funde com o Rio de Janeiro. Não é impossível falar do Rio sem falar da construção e da importância da nossa igreja nesta sociedade que hoje nós vivemos. E é tão interessante, hoje temos aqui nesta casa a capelania. Eu quero saudar o nosso Padre Emanuel, que é o nosso capelão aqui na Alerj. Temos todas as quintas-feiras missa aqui no 21º andar, já agradecendo o nosso Dom Arani também pela autorização que nos deu para ter aqui hoje a presença do nosso capelão, e dizer que isto é a igreja que é viva, que vai para fora, né? Que sai dos muros e que é cada vez mais uma extensão amorosa do Cristo, que vai aos corações. Então, poder celebrar esse dia nesta solenidade nos dá muita alegria para poder entender de verdade que a nossa igreja é uma igreja viva. E agora, eu quero passar a palavra aos nossos membros desta mesa e, em primeiro lugar, passando a palavra ao nosso querido Padre Eduardo Douglas, formador do Seminário Arquidiocesano de São José. Por favor, Padre, a palavra é contigo. Saúdo toda a mesa, de modo especial na pessoa de quem preside, deputado Fred Pacheco, Sua Eminência, assim saúdo todos os demais membros da mesa, os demais senhores bispos aqui presentes, as autoridades, demais sacerdotes e clérigos, todos aqui participando desta grande sessão solene. Sossegadas as coisas da guerra, escolheu o governador sítio acomodado ao edifício de uma nova cidade, a qual mandou fortalecer com 4 castelos e a barra ou entrada do rio com 2. Chamou a cidade de São Sebastião, não só por ser o nome do seu rei, senão por agradecimento aos benefícios do santo, pois a vitória passada, como dissemos, se ganhou no dia de São Sebastião, e neste dia, 2 anos antes, partiu Estácio de Sá de São Vicente para o Rio de Janeiro e começou a guerra invocando o seu favor, o qual reconheceram bem os portugueses, assim na Batalha Naval das Canoas, como em outras ocasiões de perigos.
Pelo que ainda, em memória da vitória das canoas, se faz todos os anos, naquela baía, de fronte da cidade, no dia do glorioso São Sebastião, uma escaramuça de canoas, com grande grita dos índios, que as remam e se combatem, coisa para muito ver. Este trecho é tirado de um dos capítulos da História do Brasil, escrita pelo nosso primeiro historiador, Frei Vicente do Salvador, um franciscano que chegou aqui neste território no início do século XVII para fundar o convento do Largo da Carioca. Essa obra foi escrita pouco mais de 60 anos após a fundação da cidade, e nela o atento frade menor, resumindo a história da fundação do Rio de Janeiro, nos dá notícias de que ainda nos seus dias ele fora testemunha ocular de que a cada ano, no dia 20 de janeiro, cariocas e indígenas festejavam o glorioso padroeiro São Sebastião, em gratidão pela vitória da Batalha das Canoas, indicando, portanto, que muito provavelmente a festa de São Sebastião seja a mais antiga festividade do povo carioca. Celebrando nestes dias, desde julho até novembro do próximo ano, um verdadeiro jubileu arquidiocesano, centrado, dentre outras festividades, nos 450 anos da criação da prelazia e nos 350 anos da elevação do Rio de Janeiro à diocese, celebramos também um verdadeiro jubileu desta cidade, que já nasceu com a presença da Igreja. Esta solenidade, portanto, nesta Casa Legislativa, reconhece a comunhão que data dos primórdios entre a urbe e a eclésia, entre a cidade e a Igreja. A história do Rio de Janeiro não pode ser contada sem a presença da Igreja Católica. Foi ao redor de suas igrejas, conventos, irmandades que a cidade se organizou, que festas populares nasceram, que expressões culturais floresceram. A Igreja marcou a arquitetura, a música sacra, a literatura devocional, os nomes de muitas localidades e inspirou valores que ajudam a moldar a alma carioca. Do Colégio dos Jesuítas, de onde se formaram os primeiros homens letrados, as grandes obras sociais da Santa Casa de Misericórdia, a ação eclesial foi sempre decisiva para o cuidado com o corpo e com a alma. Foi no Rio de Janeiro que a fé ergueu ícones que se tornaram símbolos da própria cidade e do Brasil. Não passa despercebida a Candelária a reinar sobre a Avenida Presidente Vargas. Olhar para o céu na Zona Norte é olhar também para o Santuário da Penha, de onde a Virgem olha por todos. E basta lembrar do Santuário do Cristo Redentor, monumento edificado pela fé dos brasileiros no altar natural do Corcovado, com os seus braços estendidos sobre a Guanabara e declarado uma das maravilhas do mundo moderno, imagem eloquente do espírito de acolhimento e de fé que marca o povo carioca. Mas em sua última carta pastoral, o nosso arcebispo nos recorda que a Igreja não é apenas memória, ela continua sendo uma presença viva. O trabalho pastoral das paróquias, na educação oferecida nas escolas católicas, na assistência de tantas obras sociais que acolhem jovens, crianças, idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade, a Igreja permanece junto ao povo desta cidade. Sua voz ainda hoje se ergue em defesa da vida, da dignidade humana, da paz, da justiça social, valores que são essenciais para a construção de uma sociedade mais fraterna. Comemorar essa trajetória é reconhecer que a Igreja foi e continua sendo parte integrante da formação cultural, ética e social do Rio de Janeiro. É reconhecer que, ao longo de 4 séculos e meio, ela se fez companheira da história desta cidade em seus dias de glória e em suas horas de provação. Prelazia, diocese, arquidiocese, primeira sede cardinalícia da América Latina, também criadora da primeira casa de formação diocesana do Brasil, o Seminário São José, local de fundação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, o CELAM, local da inesquecível Jornada Mundial da Juventude de 2013, mas é sobretudo uma cidade de fé, com um povo de fé, que a cada dia, como seu padroeiro, enfrenta, é bem verdade, muitas flechas, mas que nunca deixa esmorecer a sua fortaleza na busca do bem. A esta cidade e arquidiocese, muito lhe cabe o título que lhe deu o imperador Dom Pedro I por sua fidelidade à causa da independência. Esta é, de fato, a muito leal e heróica cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Obrigado.
Muito obrigado, Padre Eduardo. E agora passo a palavra ao nosso querido cônego Cláudio, vigário episcopal parapastoral. Por favor, cônego Cláudio. Boa tarde a todos. Eu quero iniciar essa saudação ao nosso estimado presidente desta sessão solene, o deputado Fred Pacheco, e também às autoridades civis que se fazem aqui presente nesta mesa, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas, também meu irmão Márcio Pacheco, o excelentíssimo senhor deputado federal, Hugo Leal, a senhora presidente da Fundação Leão 13, Luciana Calaça, aqui representando a primeira-dama Analine Castro, e também os demais membros das esferas civis que estão presentes neste plenário, nesta tarde de alegria e grande júbilo para todos nós. Na pessoa do nosso pastor, nosso cardeal Dorani, a todos aqueles que fazem parte dessa grande história da nossa arquidiocese, nosso estimado Dom Yance, e com ele também quero cumprimentar os demais senhores bispos aqui presentes nesta tarde. Os irmãos no sacerdócio, na pessoa do Padre Eduardo Douglas, que brilhantemente traz para nós nesta tarde toda esta grandeza histórica que nossa arquidiocese mantém tão firme e fiel nesses 450 anos de prelazia, 350 anos de diocese. Os diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, irmãos e irmãs na fé. Hoje temos a alegria de poder estender as comemorações jubilares dos 450 anos da prelazia e 350 anos da diocese, das esferas eclesiásticas para as realidades civis, a partir dessa significativa iniciativa do nosso deputado Fred Pacheco nesta Casa Legislativa. Essa expansão permite com que este tempo de júbilo arquidiocesano faça, de fato, esperançar não só os corações daqueles que já têm a certeza de que a esperança não decepciona, mas, ao meu ver, traz à memória a realidade daqueles que aqui chegaram, fazendo desta prelazia, hoje arquidiocese, a terra fértil de esperança para todos os corações. Gratidão ao excelentíssimo senhor deputado Fred Pacheco por esta iniciativa, mas também a todos os homens e mulheres que nesta terra, sob a condução do nosso pastor Dom Orani, não se cansam de fazer com que o verbo esperançar se torne realidade em meio às realidades desafiadoras de ontem e também de hoje. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, cônego Cláudio. Agradecemos muito suas palavras. E agora eu quero passar aqui a palavra para uma saudação. Nosso querido Dom Jansen Franco, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Por favor, Dom Jansen. Muito obrigado, deputado. Excelentíssimo senhor deputado Fred Pacheco, em cuja pessoa quero saudar as demais autoridades aqui presentes. Eminentíssimo senhor cardeal, excelentíssimos senhores bispos, reverendíssimos padres, diáconos, caros seminaristas, religiosos e religiosas, senhoras e senhores. Somos convocados hoje a fazer memória da caminhada histórica da nossa Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Como isso é necessário, justo e bom? Por quê? Porque o tesouro mais precioso que nós temos, a nossa fé em Deus, nós a recebemos de uma multidão de pessoas que antes de nós viveram onde vivemos hoje.
e nos legaram esse precioso tesouro. É tempo de recordar o caminho percorrido por tantas pessoas. Recordar, isso mesmo, re mais cordis, trazer de novo ao coração. Recordar é preciso, não devemos convidar ao esquecimento. Ensinou-nos o saudoso Papa Francisco, que dizia também: não podemos permitir que as atuais e as novas gerações percam a memória do que aconteceu. Aquela memória que é garantia e estímulo para construir um futuro mais justo e mais fraterno. A missão da igreja, nós sabemos, é sempre a mesma: é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para que todos tenham vida. Sabemos que nem sempre isso é fácil de fazer. Não foi, não é e não será. Sempre há desafios, dificuldades, mas nós sabemos que o bem sempre saiu e sai vencedor quando nós anunciamos o Evangelho. A Igreja Católica no Rio de Janeiro, ao longo desses séculos todos de história que estamos recordando, tem reunido pessoas, fundado comunidades de fé, integrado povos, fortalecido a fé de tanta gente, a esperança de tanta gente. Pensemos também nas tantas igrejas surgidas nessa cidade, tantas delas cheias de beleza e arte, que continuam causando a nossa admiração. Tem promovido a educação desde os primeiros tempos, promovido a cultura, promovido a beneficência, colaborado eficazmente para o desenvolvimento da cidade. E o mais importante de tudo, ao longo de todos esses séculos de presença da igreja no Rio de Janeiro, ela tem anunciado Jesus Cristo, penhor da eterna redenção. A memória reavivada no presente ano jubilar dos 450 e 350 anos de criação da prelazia e diocese do Rio de Janeiro, respectivamente, implica uma responsabilidade muito grande para todos quantos temos a missão de transmitir esse legado às gerações vindouras. A presença viva e atuante da Igreja Católica Apostólica Romana em solo carioca é uma obra maravilhosa de Deus, que precisa ser celebrada com muito júbilo. Nesta grande e maravilhosa cidade, a missão da igreja continua sempre viva e atuante, porque é obra de Deus que atravessa os séculos. Inspirados no exemplo de São Sebastião, nosso padroeiro, que foi fiel a Cristo até as últimas consequências, haveremos de dar prosseguimento a essa história multissecular, anunciando a boa nova de Jesus Cristo, nosso Salvador, amando, servindo, acolhendo, integrando e promovendo a pessoa humana em sua existência integral. A glória de Deus é o homem vivo, dizia Santo Irineu. E é isso que a nossa igreja deseja continuar fazendo nessa grande cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, ou seja, continuar promovendo a vida das pessoas para que Deus de fato seja glorificado. Valorizando as nossas raízes históricas, redescobrimos sempre mais o nosso papel eclesial e social no tempo presente. E assim nos projetamos para um futuro sólido e pleno de sentido, sempre embasados nos ensinamentos de Jesus Cristo, Ele que é a razão da esperança que não decepciona. Que Deus nos ajude a fazer bem a parte que nos cabe na continuação dessa belíssima história, quase 5 vezes centenária, da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Muito obrigado, Dom Riansen Franco. E agora eu quero passar a palavra a nossa querida Luciana Calaça, presidente da Fundação Leão XIII, neste ato também representando a primeira-dama do Estado, Analine Castro. Por favor, Luciana. Boa tarde a todos. Cumprimentando ao nosso deputado Fred Pacheco e já o parabenizando por essa
grande iniciativa. Cumprimentando ao cardeal Dom Orani, arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro. Cumprimento a todas as lideranças religiosas, autoridades e fiéis aqui presentes. É uma grande alegria e uma honra imensa estar aqui e participar desta celebração histórica que marca a caminhada da Igreja no Rio de Janeiro, uma das instituições mais antigas do país, que por séculos vem guiando o nosso povo, acolhendo, educando e oferecendo esperança nos momentos mais desafiadores. A história da Diocese se confunde com a própria história do nosso Estado. Quando olhamos para essa trajetória, percebemos que a missão da Igreja e a missão do governo se encontram em muitos pontos. Assim como a Igreja, nós também temos a missão de servir. Somos chamados a cuidar das pessoas, especialmente dos mais vulneráveis, e a trabalhar para que a justiça social seja realidade. Ana Aline, como representante de honra do Rio Solidário, e eu, como presidente da Fundação Leão 13, vejo esta missão como um presente, uma preciosa oportunidade de cuidar da nossa gente a cada projeto social que chega às famílias, a cada política pública voltada para a dignidade humana. Caminhamos ao lado da Igreja por um Rio de Janeiro mais justo e mais fraterno, que possamos, inspirados pela força da fé e pelo exemplo de tantos que nos antecederam, continuar unidos na missão de servir ao próximo. Parabenizo a Diocese do Rio de Janeiro pela história grandiosa, que é também patrimônio espiritual de todos nós. Muito obrigada. Obrigado, Luciana, que faz um trabalho incrível junto à Fundação Leão 13. Obrigado pela presença mais uma vez conosco, honrando este momento. Eu quero passar a palavra agora ao nosso querido amigo, representando também a nossa Câmara Federal, tem feito um trabalho incrível, nosso amigo e deputado Hugo Leal, por favor, deputado federal. Muito obrigado. De imediato já cumprimento o deputado Fred Pacheco, parabenizo por essa solenidade, por essa homenagem aos 450 anos da prelazia da nossa querida São Sebastião do Rio de Janeiro. Meu caríssimo amigo, irmão também, eu vou dizer que eu sou a terceira via aqui do Fred e do Márcio. Eu vou colocar Pacheco e vocês colocam Leal no nome de vocês. Então, a satisfação poder estar aqui, participando dessa mesa, alegria estar com vocês. Aliás, ninguém lembrou isso. É bom avisar, porque todo mundo recebeu um bilhetinho dizendo o seguinte: por favor, fique atento à fala, não mais que 5 minutos. Eu achei assim, bastante prudente, tratando ainda mais de parlamento, né, que as pessoas gostam de falar bastante, mas vou tentar resumir. Então, agradecer também e parabenizar aqui ao nosso Dom Orani João Tempesta, exatamente pela brilhante decisão do Papa Leão XIII de mantê-lo à frente aqui da nossa arquidiocese. Vossa Eminência, que tem feito um trabalho brilhante aqui, já, se Deus quiser, vai completar mais de 20 anos à frente da nossa arquidiocese, com muitos trabalhos ainda em serviços a serem prestados. Dom Jansen, Padre Eduardo e Cônego Cláudio, minha queríssima Luciana Calaça, todos aqui que compõem essa mesa. O meu papel aqui ficou bem mais facilitado, inclusive eu acho que eu vou ficar dentro dos 5 minutos, porque com o Padre Eduardo falando como formador do seminário, trazendo a história. O Cônego Cláudio complementando esse trabalho de forma brilhante. E o Dom Jansen trazendo o que efetivamente nós poderíamos falar aqui sobre todo o trabalho da Igreja. Me sobra muito pouco para poder manifestar e enaltecer o trabalho desses mais de 4 séculos e meio de história da Igreja. Mas eu queria trazer um destaque que para mim é muito importante. E em 2003, ainda quando exercendo um cargo aqui no Rio de Janeiro, eu ajudei a fazer um trabalho que era a recuperação do arquivo histórico, o arquivo documental da Arquidiocese do Rio de Janeiro. O arquivo documental da Arquidiocese do Rio de Janeiro, durante séculos, durante anos,
se tornou um único acervo a ser consultado por vários pesquisadores arquivistas. Eu tive a oportunidade de participar da sua modernização, de acompanhar, de assistir. E o arquivo, antigamente, amigos, não tinha cartório, antigamente não existiam escrituras, o que existia eram os arquivos paroquiais, que faziam registro de batismo, de casamento, de óbito e alguns registros, inclusive, de propriedades. Então, além de toda a beleza histórica, além de toda o trabalho, toda a relação espiritual trazida pela Igreja Católica e todos os seus ensinamentos em todas as áreas da assistência social, da educação, da saúde, que nós conhecemos, que eu sou um entusiasta, nós temos essa preservação histórica que para o país, veja, nós estamos falando aqui, a prelazia foi criada 75 anos após o descobrimento do país, do Brasil. Com todo respeito que eu tenho à Arquidiocese de Salvador, por ter sido a primeira, mas a mais relevante sempre se tornou a Arquidiocese do Rio de Janeiro, pela sua importância histórica e pelo Rio de Janeiro ser o que é durante anos e anos. E a Igreja Católica Apostólica Romana, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, contribui e continuará contribuindo, não só com os fatos históricos, com toda a sua doação, né, ao longo desses mais de 4 séculos, mas pelo que ele significa. Pela mensagem, pelo testemunho e por muitos, né, que ampliaram esse trabalho. Então, minha alegria poder estar participando aqui hoje desse evento, participando desses 450 anos da prelazia e 350 anos da diocese. Que, aliás, eu faria um destaque especial aqui, encerrando a minha fala, aqui para os bispos auxiliares, Dom Roque, Dom Romão, Dom Zé Maria, os novos aqui, Dom Zé Maria, Dom Jansen, Dom Zé Lito, dizer o seguinte: pelo filme, vocês estavam imaginando quando chegaram aqui na Diocese do Rio de Janeiro, viu, Dona Ani? Reclamando que a Diocese era muito grande, quase 300 paróquias. Quantos tem? 296 paróquias. Você imagina lá quando criou a Diocese? E até Goiás, até São Paulo. Já pensou, Dom Zé Maria, se você é chamado para fazer lá uma celebração em Goiás, Dom Roque, ser chamado lá em São Paulo? Então, Dona Ani, quando alguém reclamar com Vossa Eminência que a diocese é grande, muito trabalho, o senhor fala assim: vou voltar os senhores a 3 séculos atrás ou a 2 séculos atrás, que a gente vai ver que essa contribuição não foi só para a nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, foi para todo o Brasil. Parabéns à nossa Arquidiocese e por aqueles que continuam essa obra maravilhosa de transformação de vidas. Muito obrigado. Obrigado, querido amigo, deputado federal Hugo Leal. Eu quero agora, nesse momento, também passar a palavra para alguém que eu amo muito, todos sabem. Mas antes eu queria, estou vendo ele daqui, mandar um beijo para um amigo querido de muitos e muitos anos, Padre Jorjão, estou vendo daqui, que está aqui hoje junto com a gente. Padre Jorjão, querido amigo, ainda nos conhecemos, nós tínhamos cabelo ainda, né, Padre Jorjão? Era um adolescente, ainda lá no movimento Deus é 10, enfim, e vê-lo aqui hoje firme, forte conosco, rezando por nós, mostra o nosso amor ainda mais forte pela nossa igreja. Obrigado pela tua amizade, pelo teu carinho, pela tua vocação. Obrigado, meu querido amigo. Agora com vocês, Márcio Pacheco, conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, por favor. Uma boa tarde a todos e a todas. Não preciso fazer minha autodescrição. Eu falei. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, mais uma vez nessa casa. Quero saudar o deputado Fred Pacheco, que é o presidente dessa importante solenidade, e em seu nome todos os parlamentares dessa casa, com quem eu tive muitos anos a oportunidade de também partilhar momentos muito importantes aqui, em 3 mandatos parlamentares aqui como deputado. Quero saudar toda a mesa, Dom Jansen, Cônego Cláudio, Padre Eduardo, Luciana Calaça, Hugo Leal, caríssimo amigo deputado federal, e obviamente o nosso querido Dom Orani, e com muita alegria
nós o recebemos mais uma vez aqui nessa casa e tem um simbolismo muito importante, Dona Arani. Muito obrigado a todos os bispos que estão aqui hoje. Quero saudar também, Dona Arani, porque eu tenho mais uma razão também para festejar o dia de hoje, além de presidente do TCE estar aqui em nome do Tribunal de Contas para fazer desse momento também uma saudação. Eu quero saudar o cônego Jorge André, que é meu reitor na Escola Diaconal Santo Efrem, a quem eu também sou aluno. Quero saudar o Padre Arthur, que é meu professor. Cuida de mim, Padre. Estou indo bem lá. E Dom Joselito, que é o nosso bispo da Escola Diaconal, com quem eu tenho alegria também de conviver. Dona Ani, eu queria dizer, eu queria insistir aos senhores bispos, senhores padres, seminaristas, diáconos que estão aqui hoje. E a Vossa Eminência, eu queria dizer da importância de estarmos aqui nesta casa. Quando o parlamento aprova uma sessão solene, Dona Ani, ela aprova por unanimidade. Uma sessão solene não nasce apenas com o desejo de um parlamentar, ela precisa ser aprovada. E isso tem um simbolismo muito importante, Dona Arani, porque significa que a casa que representa o povo do Estado do Rio de Janeiro reconhece o serviço que aquele a quem a solenidade demonstra respeito, há uma reverência ao que está acontecendo. Portanto, estar aqui hoje numa solenidade que celebramos os 450 anos da prelazia e os 350 da diocese tem um simbolismo ímpar, porque é o parlamento, não é só o deputado Fred, é todo o parlamento do Estado do Rio de Janeiro que reverencia uma história e que reconhece algo que vai muito além do espiritual, que é o que nos baseia, que é o que nos impulsiona, que é o que faz, obviamente, a todos os que acreditam no mesmo Cristo, que propaga o Evangelho, que vale a pena seguir o Evangelho. Mas estamos numa casa parlamentar, não numa igreja. E é esse simbolismo que é preciso que todos nós, os que são do clero, os que são do parlamento, o que no meu caso é que chefia o sistema de controle do Estado do Rio de Janeiro, responsável por fiscalizar as contas de 91 municípios e do governo do Estado, para dizer muito obrigado pelo serviço que foi feito nestes 450 anos. E essa deferência se dá no significado etimológico da palavra prelazia, quando no meu péssimo latim, prelatio, que diz levar à frente, é o sentido original, que significa levar à frente tudo aquilo que os senhores vêm fazendo nestes anos, dando suas vidas, não só no clero, na espiritualidade, mas dando as suas vidas para ser serviço espiritual e pastoral, mudando a vida das pessoas, Dona Neni. Quantos homens e mulheres foram curados, sarados, cuidados pelos senhores e senhoras, homens e mulheres que a serviço desta prelazia se colocaram à disposição para literalmente salvar a vida, seja num evento, numa atitude pastoral, educacional. Vejo o querido Padre Josafá, quantos anos, meu reitor, quantos homens e mulheres serviram educando, dando suas vidas, para que homens e mulheres não se entregassem à pobreza, à miséria e não se deixassem levar à morte. Quantos homens e mulheres que foram livres e libertos das drogas, do alcoolismo, da pobreza, da miséria, porque homens como o senhor, Dona Ani, resolveram se dedicar ao que celebramos hoje. E é por isso que o parlamento os reverencia, porque os 450 anos da prelazia e os 350 anos da diocese são, em primeiro lugar, serviço espiritual e pastoral, e em segundo lugar, remédio para o corpo e para a alma. Não apenas uma solenidade onde nós simplesmente aqui festejamos um dileto e primoroso dia, não, é remédio para a alma e para o corpo que estamos celebrando aqui. E em terceiro lugar, Dona Ani, exemplo e referência
Se estamos aqui hoje e eu olho para o seminário e vejo os seminaristas, eu olho para eles e digo: continuem sendo exemplo e referência destes que nestes 450 anos deram suas vidas para salvar vidas. Portanto, que a nossa história de hoje seja para celebrar um legado. E a diferença de legado, querido cardeal, de qualquer outra experiência laboral, é que legado se constrói muitas vezes sem se ver o resultado. Diferente de um trabalho, por exemplo, como a gente se dispõe a realizar, a gente sabe o começo, o meio e o fim. Legado é aquele pedreiro que começa uma obra, mas não a viu concluída. Mas ali tem o tijolo que ele ajudou a construir um grande hospital salvando vidas. Senhores e senhoras, querido cardeal, termino dizendo parabéns pelo legado que a Igreja do Rio de Janeiro está construindo, e que talvez muitos não vão conseguir nem ver o final dessa história, mas foram os senhores que começaram a construir com um pequeno tijolo a grande vitória de Cristo na vida de todos do Rio de Janeiro. Parabéns, Orani. Muito obrigado, meu irmão conselheiro, presidente do TCE, obrigado pelas palavras. Eu agora quero passar a palavra ao nosso querido pastor, nosso cardeal, arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, por favor. Muito obrigado, Fred. É uma alegria poder estar aqui. Agradeço essa oportunidade, né? A você e a todos os demais deputados que tornaram possível essa sessão solene, né? Na sua pessoa, todos os demais deputados que deram o seu assentimento para poder ter a sessão solene. Também quero cumprimentar a presidente da Fundação Leão 13, a Luciana Calaça, e na pessoa dela saudar o governo do Estado, também a primeira-dama Naline e também seu esposo, toda a sua preocupação com o Estado do Rio de Janeiro. Também o Márcio, que acabou de falar agora, no seu belo discurso também, do TCE, e as demais autoridades dessa mesma área aqui presentes. Deputado federal Hugo Leal, a todos os parlamentares, tanto municipais, como estaduais, como federais, que estão presentes, que estão unidos a nós. A Dom Iance e demais bispos aqui presentes também agradeço a unidade no episcopado aqui em nossa arquidiocese. Falava-se agora há pouco com relação ao arquivo. Dom Iance é bispo referencial por arquivo arquidiocesano, portanto um belo e importante trabalho ao cônego Cláudio e além do seu trabalho no vicariato para a pastoral, todos os sacerdotes, igrejas episcopais, diáconos aqui presentes, Padre Eduardo Douglas, os demais formadores e também seminaristas que estão aqui, uma alegria de poder estar contando com vocês, por tantos trabalhos no final de semana, dessa oportunidade de estarmos aqui. Também aos demais presentes aqui, os leigos e leigas de pastorais, de movimentos, de irmandades e demais representantes presentes ou representados. O povo aqui, aqueles que nos vêm também pelos mídias da Alerj, né, que representa todo o estado do Rio de Janeiro, como bem falou agora o nosso aqui, queríssimo amigo Márcio Pacheco, tudo aquilo que representa o estado do Rio de Janeiro, abrir essa sessão solene para esse momento do nosso ano jubilar. E aqueles que nos vêm pela tradição de Libras também, nós agradecemos essa oportunidade. É com alegria e gratidão que participo da sessão solene, que celebra esse ano jubilar em nossa arquidiocese, dentro do Jubileu da Esperança. Já estávamos no Jubileu internacional, mundial, e nós temos agora o Jubileu também da arquidiocese, cantamos agora há pouco o hino do Jubileu arquidiocesano. De uma diocese desde o início, anunciou Jesus Cristo através da sua evangelização, da sua missão, e fez disso justamente a sua grande missão até hoje, não é? A nossa igreja particular e da nossa cidade. São 450 anos da criação, na bula chama de vigararia apostólica, que hoje não tem mais sentido, que nós traduzimos para Pelazia, do Rio de Janeiro, em 1575, 19 de julho de 1575, quando nós também celebramos essa abertura do ano jubilar aqui em nossa cidade, neste ano. E depois de um ano e pouco, 350 anos da diocese,
vai ser o ano que vem. Portanto, desse ano de julho até novembro do ano que vem, teremos tempo jubilar, né, entre prelazia e diocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Durante 5 anos, uma equipe arquidiocesana trabalhou no que chamamos quinquênio jubilar. Temos várias presenças aqui, que durante todos os meses tínhamos reuniões, ainda temos algumas reuniões, para preparar, para conversar sobre os 5 anos que restavam para chegarmos a esse jubileu arquidiocesano. Tivemos comemorações importantes, pesquisas, aprofundamentos, publicações, tanto por escrito como também através das mídias, eventos para chegarmos a este ano, que é o ano de conclusão desse quinquênio jubilar, né, com esse grande ano jubilar arquidiocesano, que além de uma carta pastoral que publicamos, que seus senhores receberão no final da sessão solene um exemplar dessa carta pastoral, temos também, liturgicamente falando, a indulgência plenária que foi concedida pela Penitenciaria Apostólica para esse tempo. Resgatamos durante esse tempo do quinquênio jubilar também documentos históricos importantes, inclusive a bula da prelazia do século XVI, a bula da diocese e tantos outros documentos históricos da nossa vida eclesial, assim como muitas histórias dessa caminhada importante, publicações, histórias mais diversas. Chama a atenção que após apenas 10 anos do início da paróquia de São Sebastião do Rio de Janeiro, nós somos chamados a uma grande e importante missão, como nós vimos no filme, com a prelazia, que é do sul da Bahia até o Rio da Prata. Tinha ainda na época a questão do Tratado de Tordesilhas, mas que com o passar do tempo e foi expandido até onde é a América Espanhola. Uma grande missão para uma nova realidade eclesial, demonstrando já a missão nacional que se reservava para o Rio de Janeiro. O fato justamente aqui, antes mesmo de ser capital da colônia, capital do Império, capital do Brasil, ela assumiu como diocese, como igreja, um papel importante que marca essa cidade, marcou para sempre essa cidade, que até hoje conserva com projeção nacional e internacional, mesmo depois das mudanças políticas. A projeção da cidade do Rio como prelazia marcou o início e mesmo depois que não é mais capital federal, capital do Império, continua marcando também a todo o nosso país e também o mundo inteiro. Essas datas nos fazem também lembrar que a história da igreja no Rio está profundamente ligada à história da própria cidade, como já foi dito muitas vezes. Desde o início, a presença da igreja ajudou a formar o tecido social e cultural do Rio de Janeiro. Onde havia necessidade, lá estavam missionários, padres, irmandades, sabemos foi citado aqui a Santa Casa de Misericórdia, e religiosos, contribuindo com a educação, saúde, acolhimento e esperança. Lembrar que os primeiros missionários que para cá vieram foram os religiosos. Já na fundação da cidade, a devoção de São Sebastião surge como um sinal não só das lutas travadas pela defesa do território contra os invasores, tinha uma questão dos franceses aqui, mas também como um sinal de esperança de quem enfrenta as muitas flechas das lutas de cada dia, levando com fé a construção dessa cidade maravilhosa. Isso modelou o caráter carioca. Não desanima diante das flechadas que os acontecimentos fazem acontecer. Lembrar que lá no São Joaquim tem uma pintura muito interessante na Batalha das Canoas, que juntamente com a Batalha das Canoas está ali a visão de São Sebastião defendendo a cidade. Desde o início, a igreja teve a preocupação em que toda a extensão das novas terras colonizadas pelos portugueses na América pudesse receber a devida assistência espiritual. Como nós dissemos, apenas 10 anos após a fundação da cidade, é criada a prelazia do Rio de Janeiro, desmembrada da diocese de São Salvador. Estendendo-se do sul da Bahia até o Rio da Prata, ao criar essa administração eclesiástica, o Papa Gregório XIII indica na bula da criação sua preocupação em que também essa parcela do povo de Deus fosse devidamente assistida. Diz a dita província do Rio de Janeiro, ressalta o Papa, aspas, certamente receberia de tal
aos maiores incrementos e cuidar-se-ia mais oportunamente da salvação de seu clero e de seu povo, do aumento e exaltação da fé, e do incremento do culto divino, e dar-se-ia remédio a tantos riscos e perigos para as almas. Fecha as aspas. O vasto território que até então era assistido por uma única paróquia, a de São Sebastião, com sua matriz no extinto Morro do Castelo, tem agora a assistência de um prelado que pode melhor organizar a vida eclesial e a missão. Eu tive a oportunidade de visitar algumas regiões do Brasil, inclusive de Mato Grosso, que faziam parte da antiga prelazia, diocese, e para que pudesse comemorando algumas datas importantes. Como ressaltei em minha recente carta pastoral, que trata justamente das comemorações jubilares em nossa igreja particular, em meio a um território em formação, marcado por disputas coloniais, presença indígena e início da escravidão africana, a igreja se fez presente como semente do Evangelho, anunciando a salvação em Jesus Cristo e buscando, mesmo com limitações humanas, ser sinal da misericórdia divina. Está na minha carta apostoral que receberão no final da sessão. Em 1676, percebendo-se a maturidade da nossa igreja particular, a antiga prelazia é elevada à condição de diocese. Vamos completar 350 anos no ano que vem. Começa um momento novo na história, marcado pela presença de tantos bispos que com seus trabalhos deixaram diversos sinais da presença evangelizadora. Muitos territórios começam a ser desmembrados, seguindo o seu próprio caminho na edificação da igreja em nosso país. Várias dioceses foram desmembrados. Em nossa cidade, a igreja viu e muitas vezes participou ativamente de importantes processos históricos, como a vinda da coroa portuguesa, da corte portuguesa, em 1808, quando essa capital foi capital de Império Europeu, a independência de 1822, o fim da escravidão e a proclamação da República no final do século XIX. Nesse percurso, ressalta-se ainda a elevação à arquidiocese, em 1892, após o tempo do padroado, e a criação do primeiro cardeal da América Latina, nosso predecessor, de venerável memória, Dom Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcante. Hoje, muitos são os sinais da presença da Igreja. A Arquidiocese do Rio de Janeiro está presente em toda a cidade, com suas mais de 290 paróquias, 296 para ser mais exato, e com mais 3 sendo preparadas para os próximos meses. Chegaremos a 299. Centenas de comunidades, mais de 1.100 capelas ou oratórios, escolas, centros sociais e pastorais que atuam nas áreas mais diversas de evangelização, ao acolhimento dos pobres, do cuidado com dependentes químicos, assistência a idosos e famílias em situações de vulnerabilidade, da educação infantil, à presença universitária e cultural. São mais de 550 sacerdotes, 230 religiosos, mais 300 diáconos. A igreja não está fora da vida da cidade. Ela caminha com o nosso povo e continua sendo um ponto de apoio, especialmente para os que mais sofrem. Nossas pastorais sociais, os projetos nas comunidades, as ações de saúde, de formação e de cidadania são parte desse esforço cotidiano de construir um Rio mais justo, humano e solidário, que tenha sempre nos braços abertos como a estátua do Cristo Redentor, que desde 1931 é sinal visível do amor de Deus sobre a cidade, estendida deste lado da Baía da Guanabara, uma construção que foi realizada e é conservada até hoje pela nossa arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, que hoje é um santuário arquidiocesano que foi erigido pelo meu predecessor, Dom Eusébio Oscar Schade. Nesses 350 anos de diocese e 450 anos de prelazia, não celebramos apenas datas, celebramos uma missão de servir, de cuidar, de acompanhar e de construir pontes. A fé cristã, quando vivida com sinceridade, contribui para o bem comum, para a paz social, para a valorização da vida e da dignidade de cada pessoa.
Tenho certeza que a Igreja tem muito a contribuir com a sociedade e pela humanização de nossos relacionamentos, além de apontar para um mundo mais justo e solidário, dando exemplo pelas suas próprias realizações e questionando os responsáveis por uma sociedade onde todos tenham o seu lugar com dignidade e vivam com segurança e paz. Por isso agradeço sinceramente ao povo do Rio de Janeiro, representado pela Assembleia Legislativa desse Estado, que por iniciativa do nosso caríssimo amigo, o deputado Fred Pacheco, e com o apoio de todos os deputados, tiveram a iniciativa desta homenagem, que reconhece o papel histórico da Igreja, mas também nos encoraja a seguir firmes no trabalho. Que possamos continuar juntos, Igreja, Poder Público e sociedade civil, promovendo ações que ajudem o povo do Rio de Janeiro a viver com mais dignidade, segurança e esperança. Nós somos herdeiros de um belo passado, mas também somos responsáveis pelo presente e construtores do futuro, não só no nome dos logradores dessa cidade, mas pela cultura que aqui tem, pela caminhada que até hoje fizemos. Deus abençoe esta Casa Legislativa e seus componentes, abençoe o povo do Rio de Janeiro e que São Sebastião, nosso padroeiro, continue intercedendo por todos nós. Obrigado. Muito obrigado, Dom Arani. E eu vou pedir agora que a TV Alerj, mais uma vez, exiba um vídeo institucional em homenagem também a esse momento, por favor. Está sem som? Eu ainda jovem. Não tem som? Está sem som. Então, enquanto estamos vendo o vídeo que homenageia o nosso querido Dom Arani, eu vou pedir aos nossos amigos aqui da música, e nós vamos fazer uma homenagem, vamos fazer a música acontecer então aqui agora, não é? Vamos cantar uma canção que a Banda Dom sempre faz uma homenagem aos sacerdotes nesse momento. Então nós vamos aqui juntos, vou contar aqui com o meu irmão, que também é ministro de música há muitos anos, que cantemos juntos uma canção que faz parte da vida de muitos e que nos convida a sermos pescadores de corações. Canção de Pedro, vamos juntos. Tem microfone? A gente canta daqui. Quero saudar os nossos amigos músicos aqui, e em especial o meu amigo, irmão Augusto, da Banda Dom, que está aqui. Eu quero uma salva de palmas também, o Augusto está aqui. A gente vai... Vou cantar sentado, pronto. Aqui tá bom. Vai lá, tio Guto. Nosso querido Dom Arani para todos os sacerdotes. Pescador, fixo meu olhar no horizonte deste imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração. Não vou
chegar, vou cuidar dos teus. Vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Quem sabe, vai. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Viva Dom Orani, viva os sacerdotes. É isso, minha gente. Eu fico muito feliz, porque daí é nessa hora, Dona Ani, que a gente vê também o nosso ministério, é aquele que a gente foi marcado desde a adolescência para ser ministro da canção, e aqui a gente não podia deixar isso faltar numa homenagem para Vossa Eminência. Uma alegria muito grande. Muito bem, quase chegando ao fim, a gente quer homenagear também. Vamos passar agora para um momento de homenagens, aqui já nessa canção, aqui agradecendo muito a todo o pastoreio, esse nosso grande pastor, pescador de corações, Dom Orani. A gente quer agradecer agora com alguns buquês de flores para algumas pessoas. Eu queria já pedir para vocês trazerem, e já entregando para a Luciana Calaça, presidente da Leão 13. Obrigado, Lu, representando a nossa primeira-dama. Eu queria também entregar e chamar a Wagner Calisto, secretária-geral da RCC, para receber aqui em nome da Renovação Carismática, por favor. Eu quero chamar a irmã Patrícia, da Congregação de Nossa Senhora de Belém. Ela veio pela Comissão Arquidiocesana de Iniciação à Vida Cristã. Por favor, irmã. Eu quero entregar uma flor também para o nosso amigo Hugo Leal, por favor, deputado federal. Vai levar uma flor bem bonita para o seu gabinete aqui no Rio. Eu quero entregar também para o cônego Jorge André, reitor do Seminário São José. Por favor, cônego. O Márcio vai entregar aqui também. É sua aluna entrando. E eu queria entregar uma flor muito bonita, como eu disse aqui, para o nosso querido Padre Jorjão. Padre Jorjão, vem aqui também receber. E assim a gente entrega, deixa bem bonito as flores para todos os sacerdotes também, não é? E nós temos algumas placas para homenagear também as pessoas que estão conosco aqui, para eternizar esse momento. Eu queria pedir que a nossa assessoria, nosso cerimonial, trouxesse também as placas para o Márcio, para o Dom Riansen Franco, para o cônego Cláudio, para o Padre Eduardo. E, finalizando esse momento, nós estamos entregando também uma moção de louvor e de aplausos ao nosso querido Dom Orani, na verdade, para a Arquidiocese do Rio de Janeiro, representada, evidentemente, para o nosso querido Dom Orani. Então, a quem eu peço uma salva de palmas a todos os nossos homenageados nessa noite. Irmão para irmão. Ganhei placa hoje.
cansei. Eu. Dá uma foto com as plaquinhas, vem cá. Com a foto e as flores, por favor. Aqui. Põe a mão aqui. Acho que só no final, só no final. Foi, né? Muito bem. Muito bem. Frederica, né? Frederica. Obrigado. E também aqui, tira o outro aqui. Muito obrigado. Não tem problema. Muito bom, que maravilha. Minha gente, nós estamos chegando ao final desse momento. Nós queremos muito agradecer a todos que estão conosco, que fizeram este momento acontecer, a todos os funcionários, colaboradores. Mais uma vez agradecendo ao Dom Orani, todos aqui da mesa, aos bispos, aos padres, enfim, a todos que estão conosco aqui. É de fato um dia de festa e nós sabemos a importância desta igreja forte e que precisa cada vez mais estar em saída. Então, o jubileu arquidiocesano é uma realidade e uma bênção na nossa vida. Nós vamos finalizar. Vai distribuir aqui? É isso? Nós vamos distribuir a carta pastoral na saída. Na saída, então, todos vamos receber, então, a carta pastoral, que é um convite, de fato, a um momento missionário, ao ser missionário, e esta igreja que, de fato, é tão necessária a um tempo de muitas polarizações e em muitos momentos de falta de diálogo, e nós temos hoje uma igreja que dialoga, que conversa, que é presente, que é viva e que precisa cada vez mais se mostrar ao povo, porque é necessário e urgente evangelizar. Então, antes de encerrar, eu não podia deixar de cantar, foi um pedido que me fizeram, Dona Ani. Então, nós vamos encerrar esse momento cantando uma canção também. Uma canção que nasceu no meu coração há muitos anos atrás e que hoje ela é, de fato, uma oração de retorno, uma oração daqueles que muitas vezes já não é só mais minha, evidentemente, mas é de todo aquele que quer fazer um retorno aos braços do Pai, um retorno urgente. Por isso, vamos juntos, quem sabe canta. Tudo é do Pai. Vamos juntos. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que cabe da herança.
Os seminaristas sabem, né? Canta, sei que vocês sabem cantar. Mais forte aí, menino. Força. Que me cura por amor. Vamos do início. Eu pensei que podia viver. Quero ver. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Vai. Eu pensei. Tá bonito. Eu sei que vocês conhecem a banda Dom. Não tem estrada já, vai. E o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu. Dá-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Quero ouvir bem bonito, canta igreja. Tudo é do Pai, vai. Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra. E viva a nossa igreja. Tudo é dele. Em minha vida, tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Viva a Igreja do Rio de Janeiro! E nesse momento queria, dona Aninha, então, que o senhor desse uma bênção final para todos nós. Fiquemos todos de pé para receber uma bênção do nosso cardeal. Agradecemos a presença de todos, também toda essa homenagem, que seja para uma responsabilidade ainda maior para todos nós. Continuamos nessa bela e importante missão que recebemos dos nossos antepassados, construindo o futuro cada vez mais comprometidos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor. Nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Então, sob sempre a proteção de Deus, declaro encerrada esta nobre sessão. Muito obrigado a todos.